Boa noite, Igreja do Senhor, paz e graça. Espero que você esteja bem no seu lar, com a sua família, gozando da paz do Senhor. E essa noite possa ser uma noite de bênção também nas nossas vidas. Iniciamos agora o culto deste domingo à noite, quando nós não podemos nos reunir fisicamente no santuário. Estamos entrando no seu lar para a glória de Deus, levando uma palavra de consolo, de conforto, de alento para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida grandemente. E por ela eu quero orar agora. Pai Celestial, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te bendizemos, Senhor, agradecidos por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua igreja local, Igreja Batista Ebenezer. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado por cada família. Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa ser um marco na vida da tua igreja. Que a tua igreja continue sendo edificada, Senhor, nos alicerces firmes que é a tua palavra. Senhor, abençoa cada família que compõe este rebanho. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre cada vida, repreendendo, ó Deus, toda a investida do maligno através dessas pestes perniciosas, ó Senhor, que assola. Derrama a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre as portas para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me, segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre as portas para mim, ao lugar que tem só para mim. Declare, leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre as portas para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Declare que acima do medo, acima da dor e acima das aflições, Ele é grande. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre as portas para mim,
Abra sua Bíblia, meu querido irmão, minha prezada irmã. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 24. Acompanhe comigo a leitura desse texto que o evangelista Mateus narrou assim. Mateus capítulo 16, versos a partir do 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tenho lido assim até o verso 27. Que Deus aplique a sua palavra em os nossos corações. Ouçamos mais uma música. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Por excelência me tornar. Eu não vou me importar do que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. No livro do profeta Daniel, capítulo 5, há uma história muito interessante que eu gostaria de meditar com você esta noite. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe a leitura. Daniel, capítulo 5, a começar do verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene
Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Li assim até o verso 28. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Queridos, essa leitura que eu fiz é o resumo da história de um rei do poderoso Império Babilônico que zombou de Deus. A crônica de Nabonido informa que Belsazar recebeu autoridade de governo sobre o exército e o reino aproximadamente no ano 550 a.C. E nesta noite, meu querido irmão, com temor e tremor, eu quero convidá-lo a examinarmos juntos estas palavras que nos advertem a respeito da nossa vida sobre a terra. A verdade é que enquanto Belsazar se divertia no famoso banquete preparado para 1000 pessoas, o exército de Dario, rei da Pérsia, estava invadindo a capital para dominar o Império Babilônico. E no auge da festa, Deus escreveu na parede do salão do banquete a mensagem que era a sentença final para o rei e o seu império. Estas palavras são palavras que dão ideia de cálculos matemáticos, realizados por alguém que sabe fazê-los, cujos resultados são infalíveis e, portanto, irreversíveis. Belsazar fornecera as parcelas para esses cálculos. Suas atitudes levianas e profanas, sua indiferença religiosa, lhe foram fatais. Belsazar recebera por herança um reino pleno de glórias materiais. Tivera a oportunidade de saber dos milagres operados por Deus naqueles dias através de Daniel e seus companheiros. Mas ele não atentou para tais fatos, nem humilhou seu coração diante do Senhor. E agora os cálculos divinos seriam executados totalmente. As parcelas humanas que aparecem nesse relato histórico são as atitudes daquele rei. Atitude de leviandade, de rebelião, atitude de profanação, de idolatria, atitude de indiferença para com Deus e seus planos. E Deus faria os cálculos com essas parcelas. Então, queridos, vejamos esses cálculos que Deus operou em relação ao rei Belsazar, dessa história, e que há de operar também em relação a cada um de nós. As palavras na língua aramaica são 3. Mene, que veio em duplicidade, Tekel e Farsim. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Contar e chegar ao termo da conta, completar. Como enchemos uma vasilha quando estamos contando coisas. Ou seja, Deus fora contando o tempo da vida de Belsazar até que chegou o seu momento final. Ele ficara indiferente a essa contagem, vivendo seus dias em festas, banquetes, divertimento e o tempo sendo contado. Os cálculos divinos estão aí. Ele está observando os dias da nossa vida. Não podemos ser indiferentes a isto, pois quando chega a hora no relógio de Deus, já não mais pode ser adiado. Belsazar estava nessa situação, mas não ligava para isso. O reino sendo ameaçado, sua vida em perigo e ele se divertindo. Sua embarcação às portas de um naufrágio, com o qual ele não contava. Velas ao vento, em um mar que ele julgava em tudo calmaria. Deus que tudo sabe está contando os nossos dias. Daí a prece do salmista no Salmo 39, verso 4. Senhor, mostra-me o tempo da minha vida para que eu veja quanto sou frágil. Que parcelas humanas eu estou oferecendo para cálculos divinos? E você, já se perguntou que parcelas humanas você está oferecendo a Deus? A outra palavra, a segunda palavra é tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta.
Pesar no sentido de avaliar, de medir o volume, a massa, o peso. Pesado na balança de quem? Essa é que é a pergunta. Quando somos pesados na balança dos nossos queridos, nós somos achados sem faltas. Na balança dos nossos afetos, tudo é desculpado, tudo é relevado, explicado e ficamos sem condenação. Mas a balança em que nós somos pesados é a balança de Deus. Belsazar, que se julgava capaz de assinar decretos, era ele que estava sendo pesado, era ele que estava sob os gabaritos divinos pelos quais ele ficou reprovado. Nele não havia nada que se aproveitasse. Triste quadro da humanidade, queridos. Diante de Deus, que é que se aproveita dos homens? Cobertos de pecado, nada temos que pese a nosso favor. Precisamos da graça de Deus, da justiça de Cristo, que pelo seu sangue pôde nos dar a justificação diante do Senhor, nosso Deus. A terceira palavra foi Ufrasim, ou Pérez. Dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e persas. A última palavra, Ufrasim, significa dividir para entregar a quem de direito. Dividir para colocar nos devidos lugares. A vida de Belsazar sempre fora dividida entre as coisas espirituais e as coisas materiais. E eu pergunto nesta noite, como vai a tua vida? Dividida entre Deus e o mundo? Qual é a parte que pertence a Deus? Qual é a parte que você destina ao mundo? Se estivermos dividindo nossas atenções e nossos amores com o mundo enganoso, nosso precioso tempo com o passar tempo, no fim a nossa própria vida será destinada ao domínio daquilo que dominou a nossa existência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, ele disse: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esses cálculos, queridos, são pessoais. Cada um de nós oferece as suas parcelas e Deus faz os cálculos pessoais. Ninguém pode misturar as suas parcelas com as dos seus familiares. Elas são apenas nossas, tuas e minhas. Com as parcelas humanas, a única maneira de modificar o resultado dos cálculos divinos é se confiarmos a Jesus a nossa causa. Todos somos achados em falta, mas se confiamos em Cristo e resolvemos viver para Ele, Ele assume a responsabilidade e as coisas se alteram pela graça de Deus, pois Jesus Cristo levou no Calvário as nossas faltas e pagou com seu sangue imaculado as nossas iniquidades. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, verso 14, ele diz que Jesus Cristo riscou a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz do Calvário. Concluindo, meu querido, vivemos dias em que, se quisermos, ocuparemos todo o nosso tempo nas atividades humanas, algumas construtivas e outras totalmente contrárias à vontade de Deus. Mas, mesmo as mais honestas, se não forem para a glória de Deus e a expansão do seu reino aqui na terra, são parcelas humanas. É hora de fazer um autoexame de que as parcelas estamos fornecendo a Deus para seus cálculos sobre nós. Deus continua ainda oferecendo oportunidade, mudança de cálculo através da salvação em Cristo Jesus. Não olhe para a vida errada de ninguém. Não olhe para o outro. Pense em sua alma preciosa pela qual Cristo morreu. Naquele instante, nada adiantaria para o rei Belsazar o estar olhando para a vida errada dos outros. O que realmente importava é que Deus estava olhando a vida do rei e essa vida foi achada em falta. Deus está olhando a nossa vida, recebendo as parcelas que nós lhe entregamos e com essas parcelas efetuando os cálculos irreversíveis da eternidade. Hoje mesmo, se você ainda não fez, deve entregar seu coração a Jesus, consagrando a sua vida ao Senhor.
Torne-se um servo dedicado ao reino invencível do Cristo, e sua vida deixará os limites terrenos e se projetará na glória divina reservada aos que amam e servem ao Senhor. Só assim, com as parcelas humanas que você oferecer a Deus, Ele irá fazer através de Cristo, seu Filho, cálculos que resultarão em felicidade eterna. Belsazar fez pouco caso de tudo o que viu e ouviu. O que Deus de Israel era capaz de fazer, não deu a mínima importância e perdeu o trono naquela mesma noite. Os versos 30 e 31 do capítulo 5 nos diz: naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o seu reino. Porém, há uma promessa gloriosa para todos que ouvem a palavra de Deus, aceitando-a e lutando para vencer os prazeres mundanos. Apocalipse 3, 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. As parcelas são humanas, mas o cálculo é divino. Portanto, queridos, irreversível, que eu e você possamos oferecer a Deus números que resultem em felicidade eterna. E esta só através de Cristo Jesus, o único capaz de nos justificar e nos fazer reinar com Ele por toda a eternidade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça feliz. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare assim comigo: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare mais uma vez: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Declare: para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare aí onde você está na sua casa: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Belsazar zombou de Deus. As parcelas humanas e o cálculo divino foi fatal para Belsazar. As parcelas que ele ofereceu a Deus foram estas. Que parcelas humanas nós estamos oferecendo para o cálculo divino? Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Deus abençoe a sua vida esta noite. Reflita nessas verdades que você acabou de ouvir. Eu quero orar por você. Pai Celeste, Deus bendito, Deus de misericórdia, aos meus irmãos em Cristo que estão assistindo este vídeo, o Senhor possa abençoá-los grandemente nas suas lutas diárias, nos seus lares reclusos, que a tua mão poderosa possa estar sobre o teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, especialmente a tua igreja local, Igreja Batista Ebenezer, que cada uma dessas famílias que compõem este rebanho possam estar gozando a paz do Senhor. Abençoa o nosso pastor, o teu servo, o nosso pastor presidente, pastor Ezemar Linhares. Derrama o teu poder, Senhor, sobre o teu servo. Dá-lhe sabedoria vindo do alto para conduzir o teu rebanho aos pés da cruz. Guarda a nossa vida, Senhor, deste mundo mau. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um, onde estiver agora. E todo o povo do Senhor diz amém. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça